Os Jogos Olímpicos. Essas duas palavras evocam uma imagem poderosa: atletas superando seus limites, nações se unindo em competição e o mundo cativado por feitos incríveis da conquista humana. As Olimpíadas são mais do que um evento esportivo. Elas representam uma ideia poderosa, um sonho de união global e competição pacífica que perdura há milênios. Desde suas origens antigas em Olímpia, na Grécia, até o espetáculo moderno que conhecemos hoje, os Jogos Olímpicos evoluíram significativamente, refletindo o mundo em constante mudança ao seu redor. No entanto, seus valores centrais de excelência, amizade e respeito permaneceram constantes, inspirando gerações de atletas e espectadores. Este ensaio investiga a história fascinante dos Jogos Olímpicos, traçando sua jornada da antiga Olímpia até o palco global que ocupam hoje. Os Jogos oferecem uma lente através da qual podemos ver a evolução do esporte, o impacto das forças sociopolíticas e o espírito humano duradouro. Dos gregos antigos que viam os Jogos como um tributo a Zeus, ao mundo moderno que abraça os Jogos Paralímpicos e celebra a diversidade, as Olimpíadas continuam a ocupar um lugar único em nossa consciência coletiva. Elas nos lembram de nossa humanidade compartilhada, nossa capacidade de grandeza e o poder do esporte para nos unir através de culturas e fronteiras. Junte-se a nós enquanto embarcamos em uma jornada através do tempo, explorando os triunfos, desafios e o legado duradouro dos Jogos Olímpicos. A história dos Jogos Olímpicos começa na Grécia Antiga, no Bosque Sagrado de Olímpia. Aninhada na região do Peloponeso, Olímpia não era apenas o local dos Jogos, mas um santuário dedicado a Zeus, o rei dos deuses. Os Jogos, realizados a cada 4 anos, eram mais do que apenas competições atléticas. Eram festivais religiosos em homenagem a Zeus, celebrando os ideais de força física, disciplina e coragem. As Olimpíadas antigas eram uma prova da crença dos gregos na unidade da mente, corpo e espírito. Eles acreditavam que a excelência atlética refletia um equilíbrio harmonioso desses elementos, tornando os atletas figuras reverenciadas na sociedade. Os primeiros Jogos Olímpicos registrados ocorreram em 776 a.C., marcando o início do que hoje é conhecido como Olimpíada, um período de 4 anos usado pelos gregos para medir o tempo. Os primeiros jogos eram eventos relativamente simples, consistindo em uma única corrida a pé, o estádio, realizada a uma distância de cerca de 192 metros. Com o tempo, os jogos se expandiram para incluir uma gama maior de modalidades, refletindo a destreza atlética em evolução das cidades-estado gregas. Boxe, luta livre, corrida de bigas e o pentatlo, um teste extenuante de 5 disciplinas diferentes, foram adicionados ao programa, atraindo atletas e espectadores de todo o mundo grego. A vitória nas Olimpíadas antigas trazia não apenas glória ao atleta, mas também prestígio à sua cidade-estado. Os vencedores olímpicos eram tratados como heróis, recebendo elogios e recompensas, muitas vezes com cargos políticos ou benefícios financeiros. Os Jogos fomentaram um senso de unidade e competição entre as cidades-estado gregas, proporcionando uma plataforma para rivalidade pacífica e intercâmbio cultural. No entanto, eles não eram isentos de controvérsias. Trapaças, subornos e interferência política não eram inéditos, destacando os altos riscos e a intensa competição que caracterizavam esses Jogos antigos. Os Jogos Olímpicos antigos foram a pedra angular da cultura grega por mais de 1 milênio, moldando seus valores, arte e literatura. Eles servem como um poderoso lembrete do fascínio humano duradouro pela competição, atletismo e busca pela excelência. Após séculos florescendo como um símbolo da cultura grega e da destreza atlética, os antigos Jogos Olímpicos enfrentaram um adversário formidável: a ascensão do cristianismo no Império Romano.
Os jogos, com suas raízes profundas nas práticas religiosas pagãs e sua celebração da forma humana, eram cada vez mais vistos com desconfiança pelas autoridades cristãs em ascensão. O declínio gradual do Império Romano, juntamente com a mudança na paisagem religiosa, lançou uma longa sombra sobre os antes reverenciados Jogos de Olímpia. O golpe final veio em 393 d.C., quando o imperador Teodósio I, um cristão devoto, emitiu um decreto abolindo todos os festivais e cultos pagãos dentro do Império Romano. Esse decreto efetivamente marcou o fim dos antigos Jogos Olímpicos, silenciando o rugido das multidões e deixando as grandes estruturas de Olímpia para desmoronar em ruínas. A decisão de Teodósio foi motivada por seu desejo de consolidar o cristianismo como a única religião do império e suprimir as práticas pagãs que ele considerava incompatíveis com as crenças cristãs. A morte das Olimpíadas antigas marcou o início de um longo período de dormência para a competição atlética organizada em grande escala. Durante séculos, a memória dos Jogos viveu em fragmentos, nas ruínas de Olímpia, nos escritos de estudiosos antigos e nas histórias passadas de geração em geração. O espírito de competição, no entanto, não morreu completamente. As atividades atléticas continuaram de várias formas por toda a Europa e o Mediterrâneo, muitas vezes entrelaçadas com tradições e festivais locais. O legado dos Jogos Antigos, com sua ênfase na força física, disciplina e busca pela excelência, permaneceu adormecido, aguardando um campeão para reviver o espírito olímpico e inaugurar uma nova era de competição atlética global. Levaria mais de 1.500 anos para que um francês chamado Pierre de Coubertin respondesse ao chamado, inspirando-se nas ruínas empoeiradas de Olímpia para acender um movimento global que mudaria para sempre o mundo do esporte. O século XIX testemunhou um ressurgimento do interesse pela antiguidade clássica, e a glória esquecida dos antigos Jogos Olímpicos começou a capturar a imaginação de estudiosos, artistas e intelectuais em toda a Europa. Entre eles estava um jovem aristocrata francês chamado Pierre de Coubertin, um homem que se tornaria sinônimo do movimento olímpico e cuja visão ressuscitaria os Jogos das cinzas da história. Coubertin acreditava que o esporte não era meramente uma forma de entretenimento, mas uma ferramenta poderosa para a educação, formação de caráter e entendimento internacional. Profundamente influenciado pelos ideais das Olimpíadas antigas e preocupado com o declínio físico da juventude francesa, Coubertin embarcou em uma missão para reviver os Jogos e adaptá-los ao mundo moderno. Ele imaginou as Olimpíadas não apenas como uma competição atlética, mas como um movimento global promovendo paz, compreensão e jogo limpo entre as nações. Ele acreditava que o esporte poderia transcender barreiras políticas e culturais, fomentando um espírito de camaradagem e espírito esportivo entre atletas de diferentes países. Em 1894, Coubertin organizou o Congresso Atlético Internacional em Paris, reunindo representantes de 12 nações para discutir o renascimento dos Jogos Olímpicos. O Congresso abraçou entusiasticamente a visão de Coubertin, levando à formação do Comitê Olímpico Internacional, COI, o órgão governante do movimento olímpico. O COI, com Coubertin como seu secretário-geral, foi encarregado de organizar os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, programados para serem realizados em Atenas em 1896. O sonho de Coubertin era ambicioso, enfrentando ceticismo e desafios logísticos. No entanto, sua crença inabalável no poder do esporte e seus esforços incansáveis para promover sua visão lançaram as bases para os Jogos Olímpicos modernos, um espetáculo global que continua a inspirar e unir pessoas em todo o mundo. Seu legado como o pai das Olimpíadas modernas é seguro, seu nome para sempre gravado nos anais da história do esporte. Cena 5. Atenas, 1896. A alvorada dos Jogos Olímpicos modernos.
Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizados em Atenas, Grécia, em 1896, marcaram o ápice dos esforços incansáveis de Pierre de Coubertin e a realização de seu sonho de reviver o espírito olímpico. A escolha de Atenas como cidade-sede foi profundamente simbólica, uma homenagem às origens antigas dos Jogos e um reconhecimento do lugar da Grécia na história como o berço da democracia e da competição atlética. Os Jogos, realizados de 6 a 15 de abril de 1896, foram um sucesso retumbante, capturando a imaginação do mundo e inaugurando uma nova era de competição esportiva internacional. Mais de 240 atletas de 14 nações, predominantemente da Europa, mas também incluindo representantes dos Estados Unidos e da Austrália, convergiram para a capital grega para participar deste evento histórico. Os Jogos contaram com 43 eventos em 9 modalidades esportivas: atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, tiro, natação, tênis, levantamento de peso e luta livre. O Estádio Panatenaico, um antigo estádio de mármore que havia sediado competições atléticas na antiguidade, foi reformado para os Jogos, servindo como um elo pungente entre as Olimpíadas antigas e modernas. Os Jogos de 1896 foram mais do que apenas uma competição atlética. Foram uma celebração do ideal olímpico, um testemunho do poder do esporte para unir nações e promover a paz. Os Jogos foram um sucesso retumbante, reacendendo a chama olímpica e capturando a imaginação do público. Os atletas, competindo não por recompensa financeira, mas por glória e orgulho nacional, cativaram o público com seus feitos de força, velocidade e habilidade. Os Jogos de 1896 em Atenas marcaram o início de um novo capítulo na história dos Jogos Olímpicos. Eles estabeleceram as bases para o movimento olímpico moderno, abrindo caminho para o crescimento e a evolução dos Jogos no espetáculo global que conhecemos hoje. O legado de Atenas, 1896, vive, um testemunho do poder duradouro do ideal olímpico e da visão de Pierre de Coubertin. Cena 6. Quebrando barreiras. A expansão do movimento olímpico. Após o sucesso dos Jogos de Atenas de 1896, o movimento olímpico ganhou impulso, expandindo-se constantemente em escopo e alcance. Cada edição subsequente dos Jogos viu um aumento nas nações participantes, atletas e esportes, refletindo o crescente apelo global das Olimpíadas e sua capacidade de transcender fronteiras políticas e culturais. O início do século XX testemunhou marcos significativos no movimento olímpico, incluindo a introdução dos Jogos Olímpicos de Inverno, a crescente participação das mulheres e o surgimento de atletas icônicos que cativaram o mundo com seus talentos extraordinários. Em 1924, os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno foram realizados em Chamonix, França, introduzindo esportes de inverno como o esqui, patinação e hóquei no gelo no programa olímpico. Essa expansão ampliou o apelo dos Jogos, tornando-os acessíveis a atletas de climas mais frios e solidificando ainda mais as Olimpíadas como um espetáculo esportivo verdadeiramente global. A inclusão de esportes de inverno marcou um passo significativo na evolução do movimento olímpico, reconhecendo a diversidade de empreendimentos atléticos e unindo ainda mais as nações por meio do espírito de competição. Outro momento crucial na história olímpica foi a crescente participação de atletas femininas. Embora as mulheres tenham participado dos Jogos em número limitado desde 1900, seu envolvimento cresceu significativamente nas décadas seguintes. Os Jogos de Amsterdã, de 1928, viram a introdução de eventos de atletismo feminino, quebrando barreiras e abrindo caminho para uma maior igualdade de gênero na arena olímpica. A inclusão de mulheres em mais eventos desafiou as noções tradicionais de atletismo e contribuiu para a evolução da paisagem dos direitos e reconhecimento das mulheres no século XX.
A expansão do movimento olímpico no início do século XX refletiu um abraço global crescente dos ideais olímpicos e do poder do esporte para unir nações. A introdução dos Jogos Olímpicos de Inverno, a crescente participação das mulheres e o surgimento de atletas lendários contribuíram para a transformação dos Jogos em um fenômeno verdadeiramente global, cativando a atenção do mundo e inspirando gerações de atletas a lutar pela excelência. Cena 7. Jogos conturbados, conflito e controvérsia na arena olímpica. A história dos Jogos Olímpicos, embora marcada por momentos de triunfo e unidade, também foi pontuada por períodos de conflito, controvérsia e tragédia. O século XX, em particular, testemunhou os Jogos sendo pegos no fogo cruzado de conflitos globais, tensões políticas e batalhas ideológicas, testando a resiliência do movimento olímpico e sua capacidade de defender seus ideais diante da adversidade. De guerras mundiais a boicotes a ataques terroristas, os Jogos têm, às vezes, refletido o lado mais sombrio da história humana. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais lançaram uma longa sombra sobre o movimento olímpico, levando ao cancelamento dos Jogos em 1916, 1940 e 1944. Os horrores da guerra e as profundas divisões entre as nações estavam em nítido contraste com os ideais olímpicos de paz, unidade e espírito esportivo. O cancelamento dos Jogos durante esses períodos tumultuados serviu como um lembrete gritante da fragilidade da paz e do impacto devastador do conflito na comunidade internacional. A era da Guerra Fria trouxe seu próprio conjunto de desafios para as Olimpíadas, à medida que os Jogos se tornaram um palco para postura política e rivalidade ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética e seus respectivos aliados. Os boicotes aos Jogos de Moscou de 1980 pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais, e o boicote retaliatório aos Jogos de Los Angeles de 1984 pelo Bloco Soviético, destacaram a politização dos Jogos e os desafios de manter uma plataforma neutra para a competição atlética em meio a tensões globais. Os Jogos de Munique de 1972 foram marcados pela tragédia quando um grupo terrorista palestino fez 11 atletas e treinadores israelenses como reféns, resultando em suas mortes e na de um policial alemão. O massacre de Munique chocou o mundo, lançando uma sombra negra sobre os Jogos e levantando sérias questões sobre segurança e a vulnerabilidade de eventos internacionais de grande escala. Apesar da tragédia, os Jogos continuaram após uma suspensão de 34 horas, uma decisão recebida com reações diversas, com alguns argumentando que enviou uma mensagem poderosa de resiliência em face do terrorismo, enquanto outros sentiram que era inapropriado continuar sob tais circunstâncias. Apesar dos desafios e contratempos que enfrentou ao longo de sua história, o movimento olímpico demonstrou resiliência notável, adaptando-se às circunstâncias em mudança e emergindo de períodos de escuridão para celebrar mais uma vez o espírito do esporte e da cooperação internacional. Os Jogos continuam a servir como um poderoso símbolo de esperança, lembrando-nos da possibilidade de unidade e compreensão, mesmo em um mundo frequentemente marcado por divisão e conflito. Cena 8. O espírito olímpico, promovendo excelência, amizade e respeito. Em sua essência, o movimento olímpico é mais do que apenas ganhar medalhas e quebrar recordes. É sobre a busca pela excelência, a celebração da conquista humana e a promoção de valores que transcendem fronteiras nacionais e diferenças culturais. A Carta Olímpica, o documento norteador do movimento olímpico, descreve 3 princípios fundamentais: excelência, amizade e respeito. Esses valores, embutidos na própria estrutura dos Jogos, servem como princípios orientadores para atletas, espectadores e todos os envolvidos no movimento olímpico. Excelência, no contexto olímpico, abrange não apenas a destreza física, mas também a força mental, disciplina e determinação.
Trata-se de superar os próprios limites, esforçar-se para ser a melhor versão de si mesmo e inspirar outras pessoas por meio da dedicação e perseverança. A busca pela excelência não se limita à arena atlética, mas se estende a todos os aspectos da vida, encorajando os indivíduos a buscarem a grandeza em suas áreas escolhidas. Amizade, outra pedra angular do espírito olímpico, enfatiza o poder do esporte para construir pontes sobre as divisões culturais e promover o entendimento entre pessoas de diferentes origens. Os Jogos fornecem uma plataforma para atletas de todo o mundo interagirem, aprenderem uns com os outros e construírem relacionamentos baseados no respeito mútuo e admiração. Os laços formados por meio de experiências compartilhadas no campo de jogo geralmente se estendem além dos próprios jogos, contribuindo para um mundo mais harmonioso e interconectado. Respeito, o terceiro pilar dos valores olímpicos, abrange o respeito por si mesmo, respeito pelos outros e respeito pelas regras. Significa competir com integridade, tratar os oponentes com dignidade e valorizar o espírito de jogo limpo acima de tudo. O respeito também se estende ao meio ambiente, promovendo práticas sustentáveis e garantindo que os jogos deixem um legado positivo para as gerações futuras. O espírito olímpico, enraizado nos valores de excelência, amizade e respeito, serve como um poderoso contraponto às forças de divisão e conflito que frequentemente assolam o mundo. Ele nos lembra de nossa humanidade compartilhada, nossa capacidade de grandeza e o potencial do esporte para nos unir na busca de objetivos comuns. Cena 9. Um palco global. O impacto cultural e social das Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos evoluíram significativamente desde seus humildes começos na Grécia Antiga, transformando-se de um festival atlético regional em um espetáculo global que cativa bilhões de pessoas em todo o mundo. Hoje, as Olimpíadas são mais do que apenas um evento esportivo. São um fenômeno da mídia, uma plataforma de intercâmbio cultural e um catalisador para a mudança social. Os Jogos deixaram uma marca inegável no mundo, influenciando tudo, desde arquitetura e planejamento urbano até moda, música e tecnologia. As Olimpíadas têm desempenhado um papel fundamental na promoção do desenvolvimento de infraestrutura esportiva e instalações em todo o mundo. As cidades-sede costumam investir pesadamente na construção de estádios, arenas e vilas olímpicas de última geração, deixando um legado duradouro de infraestrutura esportiva aprimorada que beneficia tanto atletas de elite quanto o público em geral. Os Jogos também estimularam avanços na tecnologia esportiva, de sistemas de cronometragem e pontuação a design de equipamentos e técnicas de treinamento, expandindo os limites do desempenho humano e das conquistas atléticas. Além do âmbito esportivo, as Olimpíadas serviram como um catalisador para a mudança social, promovendo igualdade, diversidade e inclusão. Os Jogos proporcionaram uma plataforma para grupos marginalizados mostrarem seus talentos e desafiarem as normas sociais. A crescente participação de atletas femininas, a inclusão de atletas paraolímpicos e a crescente representação de atletas de diversas origens contribuíram para quebrar barreiras e promover um cenário esportivo mais inclusivo e equitativo. Os Jogos Olímpicos, com seu alcance global e público massivo, também oferecem uma oportunidade única de promover o intercâmbio cultural e o entendimento. As cerimônias de abertura e encerramento frequentemente mostram a cultura, história e tradições artísticas do país anfitrião, expondo o mundo à diversidade e riqueza da expressão humana. Os Jogos fornecem uma plataforma para que pessoas de diferentes culturas interajam, promovendo o diálogo e quebrando estereótipos. As Olimpíadas, sem dúvida, deixaram uma marca duradoura no mundo, influenciando não apenas o reino do esporte, mas também a cultura, a sociedade e a tecnologia. À medida que os Jogos continuam a evoluir, eles, sem dúvida, continuarão a moldar o mundo ao nosso redor,
inspirando as gerações futuras e deixando um legado que se estende muito além do campo de jogo. Cena 10. Rumo a um futuro mais inclusivo. Os Jogos Paraolímpicos. Os Jogos Paraolímpicos, realizados paralelamente aos Jogos Olímpicos, são um testemunho do espírito indomável dos atletas com deficiência. As Paraolimpíadas, que se originaram após a Segunda Guerra Mundial como uma forma de reabilitar soldados feridos, tornaram-se um movimento global que celebra as conquistas de atletas com uma ampla gama de deficiências físicas e intelectuais. Os Jogos mostram as habilidades extraordinárias desses atletas, desafiando as percepções de deficiência e promovendo a inclusão e acessibilidade no esporte e na sociedade em geral. Os primeiros Jogos Paraolímpicos, então conhecidos como Jogos de Stoke Mandeville, foram realizados em 1948, na Inglaterra, apresentando 16 atletas em cadeiras de rodas, competindo no tiro com arco. Desde então, os Jogos cresceram exponencialmente, tanto em termos de atletas participantes, quanto na diversidade de esportes representados. Hoje, as Paraolimpíadas apresentam atletas competindo em mais de 20 esportes, incluindo atletismo, natação, basquete em cadeira de rodas, ciclismo e vôlei sentado, demonstrando a ampla gama de empreendimentos atléticos acessíveis a pessoas com deficiência. Os Jogos Paraolímpicos têm desempenhado um papel crucial na mudança de atitudes em relação à deficiência, desafiando estereótipos e promovendo a inclusão e acessibilidade no esporte e na sociedade em geral. Os Jogos fornecem uma plataforma para atletas com deficiência mostrarem seus talentos e alcançarem a excelência atlética, inspirando pessoas em todo o mundo e demonstrando que tudo é possível com determinação e perseverança. As Paraolimpíadas também foram fundamentais para impulsionar avanços na tecnologia assistiva, levando ao desenvolvimento de equipamentos e instalações esportivas mais sofisticados e acessíveis. A estreita relação entre os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos destaca o poder do esporte para unir pessoas de todas as habilidades e origens. Os dois eventos, realizados na mesma cidade-sede e frequentemente compartilhando locais, promovem uma visão compartilhada de inclusão, excelência e respeito, celebrando a diversidade do potencial humano e o poder transformador do esporte. Cena 11. O legado duradouro dos Jogos Olímpicos. Ao refletirmos sobre a longa e rica história dos Jogos Olímpicos, desde suas origens antigas em Olímpia até o espetáculo global que conhecemos hoje, fica claro que os Jogos representam mais do que apenas competição atlética. Eles incorporam um ideal poderoso, uma visão de um mundo unido por meio do esporte, onde a excelência é celebrada, a amizade é promovida e o respeito é fundamental. Embora os Jogos tenham enfrentado desafios e controvérsias ao longo de sua história, eles demonstraram consistentemente uma capacidade notável de se adaptar, evoluir e emergir de períodos de escuridão para mais uma vez lançar luz sobre o que há de melhor na humanidade. Os Jogos Olímpicos deixaram uma marca indelével no mundo, influenciando a arte, a cultura, a arquitetura, a tecnologia e nossa compreensão do potencial humano. Eles inspiraram gerações de atletas a superar seus limites, superar adversidades e alcançar a grandeza. Os Jogos também serviram como um catalisador para a mudança social, promovendo a igualdade, a diversidade e a inclusão, e desafiando as normas sociais. O movimento olímpico, com sua ênfase na excelência, amizade e respeito, oferece um poderoso antídoto às forças de divisão e conflito que frequentemente assolam nosso mundo. À medida que os Jogos Olímpicos continuam a evoluir no século XXI, eles, sem dúvida, enfrentarão novos desafios e oportunidades. Mudanças climáticas, avanços tecnológicos e paisagens geopolíticas em mudança moldarão o futuro dos Jogos. No entanto, os valores essenciais que sustentam as Olimpíadas há milênios
excelência, amizade e respeito permanecerão tão relevantes como sempre, guiando o movimento olímpico e inspirando as gerações vindouras. O legado duradouro dos Jogos Olímpicos reside em sua capacidade de nos unir em nossa humanidade compartilhada, lembrando-nos do poder do esporte para transcender fronteiras, culturas e diferenças e inspirar esperança por um futuro melhor.